século jamais usava este termo na boca de Deus. Nunca eles usaram. Eles não eram helênicos. Eles se afastavam completamente de tudo que a Torá proibia. As escrituras hebraicas reconhecem que só o Eterno, o Hashem, o Adonai, é o único Elohim. Ele não é Zeus, Deus. Ele não é o pai do Paternon. Ele não é grego, em hipótese alguma. Ele é o Elohim de toda a terra. E este é o termo correto que ele usou com a sua mão quando escreveu os 10 mandamentos. Veja que quando o anjo, o Melahim, apareceu a Miriam, quando o Melahim apareceu a Miriam naquela oportunidade, o Melahim, aproximando-se de Miriam, como foi que ele disse para ela? O anjo falou grego? Será que o anjo falou grego? Quando por acaso Yosef recebeu a visita do Melahim, do anjo, será que o anjo falou grego? Ah, eu não acredito, o anjo falar grego? Bem, uma prova disso nós temos na Bíblia, por exemplo, em Atos 26, 14 a 15. Atos 26, 14 a 15, nós temos uma prova exatamente do que aconteceu quando o Messias apareceu ao apóstolo. Exatamente quando o Messias apareceu ao apóstolo. Vamos ver, eu vou te provar que o Messias falou grego. Vocês querem ver que ele falou grego com o apóstolo Shaul? Vamos ver. Atos 26, 14 está escrito: e caindo nós, o apóstolo Shaul, para quem não sabe, é Paulo. É o mesmo Paulo. Já é uma mudança, tá, querido ouvinte? É uma mudança do nome dele. Ele não é Paulo, o nome dele é Shaul. É totalmente diferente. Paulo significa o diminuto, o pequenininho, aquele que foi rebaixado. Shaul significa o alcançado por orações. Não tem nada a ver com o nome dele. Mas eu gostaria que vocês entendessem, na hora da conversão dele, ele disse: e caindo nós todos por terra, ouviram uma voz que falava em língua grega. É o que está escrito na tua Bíblia aí? Não, meu amado. Em língua hebraica. Em língua hebraica, dizendo: Shaul, Shaul, por que me persegues? Ele falou em hebraico. Será que aquele Melahim falou em grego com Miriam? Quando ele disse: Miriam, o que está dentro de ti é de Elohim. E tu terás à luz a um filho, e chamará pelo nome de Não, querido ouvinte, não é Jesus. Ora, o anjo não estava falando grego, ele estava falando com uma pessoa que falava hebraico. O nome dele era exatamente um nome santo, um nome lindo, um nome justo. O nome dele significa salvação. E a palavra Jesus não tem esse significado. Quer uma prova melhor disso? Vamos lá. Preste bem atenção. Se você por acaso prestar bem atenção, você vai ver que em João 4, versículo 22, o que é que disse aquela samaritana, aquela mulher ao Messias, que estava ali assentado com ela? O que foi que ele disse? Ele disse: mulher, nem aqui e nem em Jerusalém, mas o Eterno quer que o adore em espírito e em verdade, porque a salvação vem de quem? Vem dos gregos. Ah, é? O que está escrito aí? Vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, prezados ouvintes. Por incrível que pareça, aquele que foi nascido em Israel, aquele que tem um nome santo, foi escolhido com uma missão santa. O Messias, que foi revelado a Miriam, esse Messias, jamais, o nome dele foi Jesus. Vejam, não existe letra J. A primeira coisa que você vai se deparar com o termo Jesus é que a letra J nem existia em hebraico, nem latim, nem grego. Não existe. Eu me lembro quando eu era criança, na missa, eu me lembro quando eu estava lá na missa, que o padre rezava a missa. Me lembro quando ele dizia: em nome de Patre,
Filho, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E isso era este termo que adquiriu uma roupagem. A letra J, por exemplo, ela só entra em nossa linguagem a partir do século XIV. No século XIV, a letra J entra. E eles trocam o I, e então fica Jesus. Eu gostaria que vocês entendessem, prezados ouvintes, que se vocês chegassem em Roma, ali no sul de Roma, no bairro onde ficava o Celta, e perguntassem: vocês conhecem um Messias que morreu numa cruz? E esse Messias que se chama o Eu Sou é a salvação, Yeshua. Vocês conhecem eles? Os romanos iam dizer para você: olha, eu não conheço, em hipótese alguma. Mas se você chegasse para aquelas pessoas e perguntassem: escuta, vocês conhecem Jesus? Automaticamente eles diziam: ah, sim, é o nosso Deus que aqui em Roma nós adoramos como Mercúrio. Ah, nós amamos Jesus, o que nasceu no dia 25 de dezembro. Era estas deidades que tinha e que estava na mente do povo naquela época, prezados ouvintes. Era uma coisa terrível vocês mudarem o nome. Ao mudar o nome, no mundo espiritual hebraico, há uma grande maldição. Por quê? Porque em hebraico os nomes têm significado. Se você muda o nome, automaticamente o significado é mudado. Por exemplo, o nome Ie significa eu sou. Shua significa salvação. Se você muda este som, esta fonética, automaticamente outro significado vai tomar conta do mundo, do que você colocou. É o caso de Daniel. O mesmo acontece também com Jesus. Você sabe o que significa Jesus em hebraico? Eu conversei com um judeu que estava hospedado na minha casa há um tempo atrás, e ele falava inglês fluentemente, então aproveitei, conversei um pouco com ele em inglês e perguntei para ele o que significava na língua dele Jesus. E ele me pediu para que eu falasse de novo. Eu falei: pense em hebraico, a sua língua mãe é hebraico. E ele então me disse: fala de novo. Eu falei: Jesus, e Jesus. Ele disse: para mim você está falando, o eu sou é um cavalo. A Bíblia é clara quando diz, em Yeshayahu 52, 5 e 6, quando a Bíblia diz claramente: o meu nome é blasfemado incessantemente no meio deles, mas o meu povo conhecerá o meu nome. Veja, prezados ouvintes, que só tem um grupo que vai conhecer o nome verdadeiro do Salvador. E esse grupo, o Eterno de Israel chama de o meu povo, porque a palavra sus em hebraico bíblico significa cavalo, não no índice. É o termo, é a língua que se fala em Israel hoje, o índice. Mas no termo bíblico, sus é cavalo. Mas você pode dizer: não, mas sus não tem nada a ver. Sus aqui é grego, e sus e cavalo em grego é hipona, ou hippos, sei lá. Bem, queridos, eu gostaria que vocês entendessem que sus em grego é uma blasfêmia, tanto em grego como latim. Está lá, eu vou mostrar para vocês. Gramática grega, S.J. Freire, está aí, diante de vocês. Sabe o que é que significa sus? Nas declinações, significa porco. Porco! É incrível! Sus significa porco. Exatamente por isso que Antíoco Epifânio pediu para que os judeus sacrificassem diante da estátua de Zeus. Diante da estátua de Zeus, pediu que sacrificasse um porco dentro do templo sagrado, dentro do templo santo, meus prezados ouvintes. Por isso que eu gostaria que vocês entendessem que Apocalipse 17, 3, a Bíblia diz que aquela mulher